Estresse em Pauta está de volta hoje com o estresse oxidativo. Importante falar isso para vocês, gente. Nós já tratamos o estresse inflamatório e hoje será sobre estresse oxidativo. De uma maneira muito simples de explicar isso para vocês, o estresse oxidativo, ele basicamente diz que o nosso consumo de oxigênio está em deficiência. Quer dizer, as minhas células, elas precisam trabalhar com oxigenação, com oxigênio. Se eu estou gastando esse oxigênio com outros itens, seja com cigarro, com a metabolização pelo álcool, seja com os poluentes, seja com falta de ação enzimática no corpo, o seu corpo, o meu corpo vai se danificar e vai acostumar a trabalhar lentamente. Quer dizer, o estresse, ele não vem somente, como nós começamos a dizer no Estresse em Pauta, que a emoção era importante, mas muito mais importante é saber que o seu dia a dia vai interferir na sua forma de interpretar a situação, as situações que acontecem no nosso dia a dia. Por isso que quando você identifica que está presente no seu dia a dia um estresse oxidativo, você pode remover isso da sua vida. Então, nós trataremos hoje sobre cigarro, polimorfismo genético e as poluições interferindo nesse sistema tão importante de manter o nosso corpo com oxigênio. Estresse oxidativo envolve algo que nós já falamos e se fala muito atualmente, que é sobre a microbiota intestinal. Nós falamos pouco sobre a microbiota oral. Mesmo conjunto de bactérias boas, né, e ruins que nós temos no intestino, nós também temos na boca e tudo começa pela cavidade oral. Então, se nós pensarmos que pela boca eu consigo fazer com que entre e alcance meu esôfago, meu estômago, mas também o meu pulmão, com os xenobióticos. O xenobiótico xeno é estrangeiro, biótico vem de antibióticos. Então são coisas parecidas com antibióticos, mas que são estranhas ao nosso corpo. Quer dizer, vai dar errado. Os xenobióticos, em particular, nós vamos fazer um vídeo falando sobre os refrigerantes. Por que a maior causa hoje de obesidade, dessa pandemia de obesidade, está relacionada às bebidas doces? Então, quando nós falamos de bebidas doces ou de refrigerantes, nós vamos falar dos xenobióticos. É uma parte mais fácil de vocês entenderem. O álcool como bebida social, ele também vai entrar pelo sistema digestivo nosso e vai alterar tanto a microbiota, as bactérias da cavidade oral, como a microbiota intestinal, tá bom? O fumo, que é objetivo de hoje, é falar sobre o cigarro e também os poluentes do ar. Lembre-se, toda vez que nós pensarmos em colocar algo pela boca ou inalar pelo nariz ou pela pele, nós estamos envolvendo o sistema digestivo, trato gastrointestinal e o sistema pulmonar. Essa alteração da microbiota da boca e do intestino vai acabar por sobrecarregar o fígado. Toda vez que nós sobrecarregamos esse sistema, nós vamos sobrecarregar o fígado. Por que nós falamos tanto de desintoxicação, detoxificação hepática? Tudo tem a ver com esse órgão, o maior órgão que a gente tem em tamanho, né, aqui visível, órgão sólido, que seria o fígado, que ele começa aqui na lateral direita e ultrapassa o nosso corpo aqui, vindo para a esquerda. Esse órgão tão imenso e tão maravilhoso é uma célula sanguínea. Se você olhar no açougue, você vai ver que os animais possuem um fígado semelhante ao humano. Por que Deus coloca esse fígado aqui antes que a gente alcance o sangue? Simplesmente porque é nessa estrutura que acontece toda a faxina, a limpeza. Toda vez que nós inalamos, que a gente engole, que nós comemos algum alimento, que esse alimento vai gerar nutrientes, antes que isso tudo vá para a corrente sanguínea para atingir coração e cérebro, tem que passar por um órgão que filtra, que limpa,
Então, o nosso maior problema hoje seria uma alteração a nível de fígado, porque nós estamos abusando dos nossos produtos alimentícios. Os xenobióticos estão presentes em todos os alimentos conservados, seja numa caixinha de leite, ela longa vida. Toda vez que você olhar uma coisa longa vida, eles têm os xenobióticos, são os conservantes, edulcorantes, tudo aquilo que faz a coisa durar muito tempo. Ele deixa de ser natural. Então, tudo que nós inalamos, comemos, vai ter que passar pelo fígado. O fígado vai fazer um sangue mais limpo, limpar isso, né? Fazer essa faxina e vai chegar na corrente sanguínea. Esse sangue se juntam também, né, as células imunológicas. 45% do sangue é feito na medula óssea e 55% do sangue, que é o plasma, vem do sistema digestivo. Então, esse sangue que será distribuído para o coração e para o cérebro. Só que se eu estou alterando e exagerando no meu consumo de álcool, de produtos que vêm em saquinhos, embalados, longa-vidas, que parece comida, mas não é comida, no cigarro e na minha qualidade de ar, eu vou estar defasando o meu fígado e o meu sangue não vai estar tão bom. Se o meu sangue não está tão bom, eu acabo levando a um estresse oxidativo, quer dizer, o coração, ele trabalha com oxigênio, nós trabalhamos com oxigênio, ele bombeia para esse oxigênio tanto para o cérebro como para o meu dedão do pé. Então, é esse trabalho corporal todo que o nosso organismo faz para transportar esse oxigênio. Quando eu tenho uma diminuição desse oxigênio, eu classifico como estresse oxidativo. A presença do oxigênio no sangue, ela é tão importante que se você está numa situação onde você tem uma diabetes, e lembre-se, gente, diabetes significa que o contrário do correto, que seria a proteína hemoglobina do sangue, se ligar ao oxigênio e ser transportada pelo corpo todo. Agora, essa hemoglobina no diabético, ela não vai estar ligada ao oxigênio, ela vai estar ligada a uma molécula de açúcar. E essa molécula de açúcar, ela é pesada, ela não se liga ao oxigênio, a famosa hemoglobina glicada. Então, a falta do oxigênio na presença do diabetes, na presença de um sedentarismo. Por que a atividade física é tão importante? É para forçar o caminho do oxigênio pelo corpo. Tudo são princípios que a gente pode partir de uma mudança. Vamos mudar. O sangue, ele bem oxigenado com muitos nutrientes, ele pode oxigenar o coração ou o cérebro. Mas se eu tenho um sangue onde meu fígado está sendo muito exigido e ele não está aguentando esse processo de detoxificação por muitos xenobióticos, álcool, fumo, produtos alimentícios, poluentes do ar, ele vai acabar liberando as famosas citocinas. Lembrem-se, citocinas, as interleucinas, elas são os marcadores de estresse inflamatório no nosso corpo. Hoje a gente já pode ir no laboratório e dosar as interleucinas, que representam produtos inflamatórios no nosso organismo, porque esse sistema está sobrecarregado e o fígado não está conseguindo dar conta. Aí nós vamos acabar tendo um dano mitocondrial. Mitocôndria é a nossa geradora de ATP, de energia. Então, as arritmias, os infartos, as patologias coronarianas, elas estão envolvidas com esse dano mitocondrial a nível de coração, exatamente porque eu não tenho esse oxigênio que eu deveria ter. Nós temos uma outra via também, que é sempre protegido, coração e cérebro. O cérebro, nós temos, a gente sempre diz, né, que não existe câncer de neurônio, nem câncer de célula cardíaca, de cardiomiócito, e é verdade. Por quê? Porque são duas células que só trabalham com oxigênio. Elas não trabalham com fermentação. Nós temos cânceres, câncer é igual a fermentação, é usar o açúcar como produtor de energia. Mas não, o cérebro e o coração só usam o oxigênio, é condição. Essas células gliais, aqui nós podemos ter um câncer, um tumor no cérebro de células gliais, que as células gliais são os faxineiros dos neurônios. Então, aqui a glia, ela realmente pode
fazer fermentação e vir a desenvolver um tumor. O neurônio não. O neurônio simplesmente faz o quê? A famosa apoptose neuronal, morte neuronal. Na ausência de oxigênio e na falta de células gliais fazendo a minha faxina cerebral, eu morro. Ela diz isso. E é por isso que o álcool, o cigarro, a mamadeira do diabo, a chupeta do diabo, elas vão acabar deixando você deficiente. Quer dizer, você não é a sua melhor performance no seu dia a dia e na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. Um choque de realidade, saber das 10 maiores causas de morte hoje no mundo. Estão envolvidos nos 10 maiores top causas morte do mundo, né? A gente fala top, mas é bem ruim. Olha aqui, gente, doença cardíaca, câncer pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, infarto, problemas respiratórios baixo, não aqui, mas no pulmão, Alzheimer, diabetes tipo 2, câncer coloretal, câncer de mama e câncer de próstata. Essas 10 maiores causas de morte no mundo hoje, elas estão intimamente relacionadas com o fumo e com o álcool. E assim, pela primeira vez eu vou falar sobre o malefício do cigarro. Até então, nós focamos sempre no malefício do álcool, do leite e do glúten. E agora, com o estresse em pauta, é necessário falar sobre o tabagismo. Então, nós achamos que é socialmente aceitável beber e fumar. Hoje fumar nem tanto, mas graças ao cigarro eletrônico, hoje já que os nossos jovens, 1 em cada 5 jovens estão consumindo cigarro eletrônico e que traz os seus malefícios, nós vamos pensar sempre que esses são as 2 maiores causas de câncer de mama, de câncer de intestino. O cigarro, ele sem dúvida pode ocasionar câncer de pulmão, mas ele também tem uma incidência muito frequente de câncer coloretal. O cigarro, nós pensaríamos, olha, na temperatura da fumaça, alterando a microbiota da boca, alterando todo o esôfago, o estômago e o pulmão, junto com a nicotina, que acaba entrando no organismo e funcionando como um corpo estranho. Todo corpo estranho tem uma reação, o corpo reage formando anticorpos. E o alcatrão, que é um conjunto de substâncias horríveis, ele acaba ocasionando a desbiose na microbiota pulmonar. Então, nós temos sempre presença de uma quantidade de bactérias e micro-organismos que vão nos ajudar, mas a presença do alcatrão, da nicotina e da temperatura da fumaça vão acabar alterando essa microbiota, que acaba também dando uma desbiose intestinal. Quer dizer, a desbiose intestinal está só relacionada à comida? Não, está relacionada ao que se inala, ao que se fuma. E o álcool, gente, toda vez que vocês consumirem um álcool, a mesma quantidade de álcool que vocês vão ter que metabolizar vai ser produzida a quantidade de cortisol, que é o hormônio que regula o nosso estresse. Isso no nosso dia a dia, lembre-se que o cortisol, ele também vai precisar da produção de dopamina para o corpo continuar vivo, porque eles estão interligados na mesma produção, que vai acabar levando a produção de adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor relacionado a problemas respiratórios e a problemas de infarto e a doença cardíaca. Quer dizer, nós estamos diminuindo a nossa quantidade de oxigênio. O estresse oxidativo, ele vem aqui alertando vocês dessa importância. Tudo aqui está falando sobre a capacidade de absorver ou não, de funcionar com oxigênio ou não. Então, nós precisamos parar com esses dois, substâncias sociais, para que vocês não entrem na casuística das 10 maiores causas de morte por falta de oxigênio. Por isso que não é apenas um câncer de pulmão, nós estamos falando de uma doença cardíaca, de uma diabetes, de uma alteração no intestino. Hoje é muito comum você ver
né, presenciar o paciente tabagista, que o pulmão está ok, mas que ele está em tratamento de um câncer retal. Em resumo, o nosso pulmão é o órgão onde a gente, olha, puxa o ar, eu ganho oxigênio, esse oxigênio vai para o coração, aqui tem o coração, esse coração bombeia e leva ganha o oxigênio, vai para o coração e o coração manda para o meu dedão do pé, tá bom? Então, se eu quero ter uma unha bem bonita, sem micose, sem o fungo, que a presença do fungo na unha significa que eu tenho baixo nível energético, não tenho oxigênio. Então, para eu ter esse oxigênio no meu pé, eu preciso fazer com que esse pulmão esteja bem desenvolvido. Então, uma das técnicas para a gente conseguir fazer de uma forma consciente que esse pulmão trabalhe através do diafragma, esse é um músculo chamado músculo diafragma que está localizado aqui na base do pulmão, separando da região do abdômen, do intestino. Esse músculo, gente, que é o músculo, ele precisa ser trabalhado e é ele que faz com que a gente respire, que a gente vai para cima, vai para baixo. Essa musculatura, ela pode ser trabalhada conscientemente, fazendo com que a gente respire pelo terço inferior do pulmão, que a maioria das pessoas respira um curtinho, né? A respiração do ansioso é aquela rápida. A rápida quer dizer que eu estou oxigenando só no ápice do pulmão e não na base do pulmão, usando o diafragma. Para eu treinar isso e sair da ansiedade, eu faço dessa forma. Eu oriento meus pacientes a fazerem no mínimo 17 vezes ao dia. Pode fazer 20, 30, deve, mas o mínimo seriam 17 vezes, onde você pode parcelar isso, né? Eu sempre faço as minhas 17 vezes antes do meu sono, ao deitar. Ou se eu for deitar à tarde, eu também faço a minha respiração consciente. Ela equivale a você contar 4 segundos. Os segundos não é 1, 2, 3 e 4, mas sim você dizer 1001 é 1 segundo, 1002, 1003, 1004. Então, olha, inspira pelo nariz, puxa o ar pelo nariz, contando esses 4 segundos pelo nariz, aonde eu vou colocar meu abdômen para frente, eu vou distender a minha barriga para fazer com que esse oxigênio, que esse pulmão seja trabalhado aqui na base. Inspira 4 segundos pelo nariz, onde o abdômen distende. Segura 4 segundos, mantém esse ar e expira, solta o ar pelo nariz, não pela boca, pelo nariz, aonde você sente que o seu umbigo ele vai colar na coluna. Esse abdômen vai ficar assim bem chapado, ok? 4 segundos. Uma atividade física aeróbica, onde você precise suar e respirar muito. Natação, uma corrida, pequenos atos que façam com que esse oxigênio aumente. Natação, a natação com exceção das piscinas com cloro, tá bom? Então hoje em dia nós temos com ozônio, nós temos com raio infravermelho, com sal, tem diversas formas sem ser com cloro. Ela é a única atividade física que obrigatoriamente você tem que controlar a sua respiração. Então, lembre-se, o estresse oxidativo está envolvido com o oxigênio. Quando a gente entende que uma simples respiração, uma atividade física, um prazer vai fazer com que eu tenha um dedão do pé maravilhoso, sem uma micose, eu começo a respirar melhor. E é claro, o meu dedão do pé e o meu cabelo, tudo isso depende de um oxigênio. O desafio de hoje está fácil, vamos juntos fazer a respiração consciente. Olha, fácil. Faça isso no mínimo 17 vezes por dia e você vai ver como o seu dia funciona melhor. O estresse oxidativo, hoje nós falamos sobre o cigarro, como é que esse hábito ou a presença de alguém que fuma perto de você vai fazer com que alterações aconteçam no nosso organismo, principalmente na nossa microbiota da cavidade oral, a microbiota do pulmão, a microbiota intestinal, quer dizer, tudo se interligam. Então, à medida que a gente fortalece micro-organismos, bactérias ruins,
nós vamos ter problemas nesses órgãos correlacionados. Então, o pulmão tem a ver com a boca, que tem a ver com o intestino e que vai judiar do fígado. E é legal quando isso fica de uma forma fácil de se entender. Então, o estresse em pauta de hoje vem com o cigarro como estresse oxidativo. E compreenda o que cause e mude. É esse o nosso objetivo, mudar. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude.